Filho de Deus, sangue pode segurar. Jesus, Filho de Deus, sangue pode salvar. O amor de Deus, pagaste preço. Deus, sua graça toda. Agora sou livre para adorar. Agora sou livre para adorar. Jesus, muito bem, és a razão do meu. Jesus, bendito serei, como em ti eu permanecerei. Jesus, Glória a Deus. Amém? Na igreja, graça e paz. Graça e paz a você também, na sua casa. Que o Senhor abençoe a sua vida. Você que não pôde estar aqui hoje, por algum motivo, por alguma situação, mas deste lugar foi porção para a sua vida, para te fortalecer, para te sustentar, para te renovar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós cremos, irmãos, que nós ainda estamos debaixo, deste frescor da festa de Pentecostes. Como dizia a nossa amada e saudosa irmã, pastora Nazaré de Caís Monteiro, que Pentecostes é uma porta infinitamente aberta. E nós sempre vamos estar vivendo Pentecostes, porque fala do Espírito, o Espírito é infinito. E glória a Deus por isso, porque nós temos o privilégio de ter dentro em nós o Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós estamos vivendo este tema que é que flua a vida. Já ouvimos várias ministrações aqui nesse sentido, e todas tão ricas, tão profundas, porque aqueles que têm o bom hábito de anotar e depois na tua casa, remota, vai remoer, ou até mesmo como Gersina, trabalhando assim. Gerson, aquele ali, meu Deus, estou comovendo isso. Mas como Gerson vai ver o carro vindo, a administração, porque a gente tem esse privilégio,
e também ouvir administrações durante o dia, na sua casa, dentro do carro. Então, esse é um privilégio para nossas vidas. E nós estamos debaixo dessa unção. Amém? De vida. Escolha fluir a vida. Amém? Fala aí para o teu irmão. Escolha fluir a vida. E nós vamos falar um pouquinho, entender um pouquinho nesse sentido. Eu sei que vai ser algumas coisas já bem conhecidas, mas a palavra de Deus nós nunca devemos tomá-la como repetitiva. Porque todas as vezes que ela vem, ela traz algo novo a ser comunicado no nosso coração. Basta que o ambiente da terra do nosso coração seja um ambiente fértil para a semente que está caindo, que está sendo lançada. Ela sempre vai trazer. Então, por isso nós falamos, olha, escolha fluir a vida. Por que escolha fluir a vida? Porque nós somos um corpo com duas naturezas. Não é verdade? Somos um corpo com duas naturezas. E cada natureza traz a sua característica e a sua essência de ser. Então nós somos um corpo com duas naturezas. Isso é interessante para nossas vidas. As duas naturezas que habitam neste mesmo corpo, elas se dão por meio do nascimento. Não é verdade? As duas naturezas que habitam neste corpo se dão por meio do nascimento. Quando nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós gratuitamente já trouxemos uma natureza de pecado. Gratuitamente. Nós já trouxemos uma natureza de pecado. Tudo que nós vamos falar, nós vamos trazer um versículo e a gente vai confirmando o que nós estamos falando através da palavra do Senhor. Então, vamos entender. Nós somos um corpo e temos duas naturezas. Todas as duas naturezas se dão por meio de nascimento. A primeira, quando nascemos do ventre da nossa mãe. Já nascemos com a natureza de pecado. Abra a sua Bíblia aí, Salmo 51, versículo 5. A natureza do pecado se dá quando nós saímos do ventre da nossa mãe. Salmo 51, versículo 5. Já colocou aqui? Vamos ler. E Davi disse aqui: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concedeu minha mãe. Davi não estava falando somente dele mesmo, porque em parte ele falava especialmente dele, porque nós sabemos que Davi foi um filho bastardo. Era filho do mesmo pai, mas não era filho da mesma mãe. Então, ele traz essa... Mas isso também é para todos nós, e nós vamos ver um outro versículo que confirma tudo isso. Então, todos nós, quando saímos da natureza da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, já trouxemos gratuitamente uma natureza de pecado. Gratuitamente. E quando Davi traz esse versículo, eu
eu creio que nós podemos olhar nele para todos nós, para toda a humanidade, para todos nós, porque é uma realidade. Não falava somente do próprio Davi, que o seu pai teve um relacionamento, ou fora ou antes do casamento, Jessé, e ele falando assim. Mas isso é confirmado lá em Romanos, capítulo 5 de Romanos, capítulo 5. Nós vamos devagar. Se você não entendeu alguma coisa, pode perguntar. Que eu não souber responder, tem o pastor Pancácio, tem o pastor Paulo Henrique, tem os outros ministérios, pastores da casa do Senhor, que vai nos ajudar. Amém? Então vamos não ter mais ou menos um culto formal, mas um ensinamento. Né? Talvez para uns já conhecido e repetitivo, mas quem sabe para outros algo que vai esclarecer algo mais na sua vida. Né? Então vamos caminhar nesse sentido. Romanos, capítulo 5. Abra sua Bíblia também na sua casa e nós vamos ler aqui. Versículo 12. Se alguma tradução, qualquer dos outros versículos, esclarecer mais do que a minha, é válido também os irmãos compartilharem. Hoje o objetivo é a gente esclarecer mais, abrir mais a nossa mente naquilo que o Senhor quer nos dizer. Então, diz assim, Romanos 5,12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então aqui está dizendo que no erro de Adão, no pecado de Adão, ele trouxe esta consequência para todo ser humano. No pecado de Adão, todo ser humano passou a nascer com uma natureza pecaminosa. Não é o caso do Senhor Jesus, porque Jesus tinha uma natureza humana e não pecaminosa. Mas ele tinha uma natureza humana, de ter fome, de ter sede, de ter vontade, de chorar, de entristecer. Porque Jesus não foi gerado de uma conjunção carnal, de homem e mulher. Ele foi gerado no ventre de uma, Nazaré gostava de dizer, de uma camponesa. Ele foi gerado no ventre de uma camponesa pelo Espírito Santo. Por isso Jesus não trouxe uma natureza pecaminosa, mas trouxe uma natureza humana. Porque ele também era homem e ele também era Deus, com seu ministério na terra. Então nós trouxemos uma natureza pecaminosa no nosso nascimento por causa do pecado de Adão lá atrás. Lá atrás. Então todos que saem de dentro da sua mãe, por mais bonzinho que ele seja, por mais honesto que ele seja, por mais correto que ele seja, habita dentro dele uma natureza de pecado. Habita dentro dele uma natureza de pecado. Por causa do pecado de um só homem. Como está escrito aqui, nós acabamos de ver. E também a nova natureza, a natureza cristã, ela se dá também pelo nascimento, pelo novo nascimento. Eu sei que é conhecido de todos, mas vamos ler. João, Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e
13, que nós vamos ler. Então, as duas naturezas se dão pelo o nascimento. A primeira, porque eu saí do ventre da minha mãe, já trouxe uma natureza de pecado, mas a segunda natureza, que é a natureza de Cristo, ela se dá pelo novo nascimento. Quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, você recebeu uma nova natureza. E diz aqui em João, capítulo 1, versículo, eu vou ler aqui, 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós não éramos filhos de Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, atendemos a sua voz, inclinando e abrindo o nosso coração para o Senhor, diz a palavra aqui, onde acabamos de ler, que Ele deu o poder de ser feito filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, da conjunção carnal, do homem e mulher, mas da vontade, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então essa é a nossa realidade. Então, passa um pouquinho para frente. João, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Vamos ler. Diz assim, eu vou pegar o verso aqui, arruma aí o microfone para ele. Ele está lendo para mim. Eu sempre gosto de parar para beber uma água aí. Eu já adianto. João, Evangelho, capítulo 3, do versículo 3 ao 7. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Amém. Glória a Deus. Então a natureza de Cristo em nós se dá no novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, recebemos a natureza de Cristo dentro de nós. E agora nós temos consciência que eu tenho um corpo com duas naturezas habitando dentro dela. Por isso que nós começamos falando essa frase: escolha fluir a vida. As duas naturezas estão aí, dentro de todos que nasceram de novo. Quem não nasceu de novo, só tem dentro dele uma natureza: a natureza do pecado. Por isso que a gente não tem que escandalizar, admirar, assustar, ficar alarmado com a coisa que a gente vê acontecendo por aí. Porque é a natureza do pecado. A natureza do pecado é a morte. A natureza do pecado é o erro, o pecado. Né? Então, quando Paulo fala a Timóteo que nos últimos dias viriam os patricidas, matricidas e toda sorte de homens, amantes de si mesmo, é a natureza que está dentro da pessoa. É a natureza, ele nasceu debaixo desse jugo. Ele não nasceu de novo ainda. Mas todos quantos nasceram de novo têm consciência que dentro dele habita duas naturezas. Habita as duas naturezas. Então, essa é a consciência que a gente tem que
que se mover. Olha o que diz, Romanos, capítulo 7, vai lá, porque agora nós temos um corpo e duas naturezas. Antes de conhecer o Senhor Jesus, eu tinha um corpo e uma natureza, só a natureza do pecado, por mais bonzinho que eu possa ser, por mais que você conheça uma pessoa, essa pessoa é tão justa, ela é tão honesta, mas se ela ainda não conhece o Senhor Jesus, não abriu o coração para o Senhor Jesus, a natureza que reina na vida dela é uma natureza pecaminosa. Porque ela está debaixo do jugo do pecado de Adão. Daquele pecado lá de trás. Por isso que nós precisamos escolher fluir a vida. Olha o que Paulo diz aqui também, conhecido de todos nós. Romanos capítulo 7, versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15 a 23, pastor Elveste. Por favor. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira Isso, repete. Pode repetir, não tem problema não. Vamos lá. 7:15. Então vamos aqui. Porque nem eu mesmo, estou lendo o versículo 15, compreendo o meu próprio modo de agir. Quem está falando isso? Qual? Aquele que nasceu de novo. E agora tinha dentro dele duas naturezas. E como é com todos nós, assim é com todos nós. Então ele diz, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. 16. Ora, se faço o que não quero, consigo com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Olha como ele Paulo esclarece para nós que temos um corpo e duas naturezas. Paulo deixa isso bem claro para todos nós. Ele fala isso aqui, ele diz assim, 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer fazer o bem está em mim, mas não efetuar, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Esse eu faço. Então, quer dizer, ele começa a dizer essa realidade. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu que faço, e se o pecado que habita em mim, então querer fazer o bem, enquanto a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha que interessante. Paulo esclarecendo para nós que nós temos agora essas duas naturezas, e há uma guerra com todos nós o tempo todo, por causa dessas duas naturezas. E você sabia que a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, tudo que Deus relatou em forma de figura é para mostrar para nós duas naturezas e que habita dentro de nós, Caim e Abel. Não é somente de Caim que está falando de Abel, duas naturezas.
Duas naturezas que está dentro de nós. Ah, mas o pecado de Caim. Duas naturezas que está dentro de nós. Jacó e Esaú. Está falando só de Jacó e de Esaú. Está falando de duas naturezas que habitam dentro de nós. Marta e Maria. Não está falando só de Marta e Maria. Está falando de duas naturezas que habitam dentro de nós. Uma agitada, uma inquieta, uma escolhe estar nos pés do Senhor. E Paulo estava falando aqui, olha, eu tenho conflito com essas duas naturezas. Eu sei que ela habita dentro de mim e eu tenho conflito com ela. E nessa consciência que temos que as duas naturezas habitam dentro de nós. E a palavra fala que uma nós temos que fazer morrer. E a outra nós temos que desenvolver. Mas as duas estão dentro de nós. A natureza, segundo o caráter do Senhor Jesus, e a natureza de pecado que nós temos. E ela fala, uma tem que fazer morrer, a outra tem que desenvolver. Essa é uma realidade para a nossa vida. Por isso, são nossos conflitos. Assim você tem conflito, eu tenho, pastor tem, todos têm. Todos têm o seu conflito. No seu interior. Porque um te puxa para baixo, a outra quer te elevar para mais perto de Deus. Uma é dada às suas fraquezas, limitações, e essas duas ficam guerreando, como nós acabamos de ler aqui Paulo falando. Este conflito das duas naturezas dentro dele. Mas a palavra fala que uma nós temos que fazer morrer, e a outra tem que desenvolver. Por isso que nós falamos, escolha fluir a vida. As duas naturezas estão dentro de você. Está dentro de mim. Escolha fluir a vida. Olha aí. Vamos lá, pastor. Colossenses agora. Capítulo 3. Colossenses. Está dando para entender? Amém? Glória a Deus, né? 3, versículo 5. Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Amém. Na minha tradução, fala assim: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Essa tradução minha fala assim: fazer, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. E outras coisas mais. Que relata também em Gálatas, em Coríntios. Então, essas duas naturezas. Uma eu tenho que fazer morrer. E fazer morrer, irmãos, é uma guerra todo dia. Fazer morrer essa natureza que sempre quer ressurgir dentro de nós e com força, com ímpeto, é uma guerra para mim e para você todos os dias. Todos os dias. O dia que a gente dá uma trégua, ela vem com ímpeto, vem com força, a velha natureza. O dia que a gente dá, a gente passa, ou eu estou cansado, eu estou fraco, eu sei lá, eu não quero. O dia que dá uma trégua aqui dentro, porque a natureza está em mim. E se eu não tomar um cuidado, por isso a palavra fala que eu tenho que fazer morrer.
Todos os dias eu tenho que fazer ela morrer. Todos os dias eu tenho que fazer a velha natureza morrer. Porque ela tem vontades na carne, ela tem vontades que não agradam a Deus, ela tem vontades que distanciam a vida de uma intimidade com Deus, porque está na natureza. Nós trouxemos ela gratuitamente, mas também gratuitamente trouxemos a natureza de Cristo, sem nenhum merecimento. Gratuitamente também trouxemos a natureza de Cristo dentro de nós. Então eu preciso me esforçar e fazer morrer o que é da velha natureza, mas eu preciso me esforçar também para desenvolver a natureza de Cristo dentro de mim. 1 Pedro, capítulo 2. Vamos lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos, pode ler, pastor. Achando que pode ler, não tem problema. 2. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos o leite racional. Deixa eu ver de novo. É bom. Desejai afetuosamente, como meninos, novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescer. Amém. Fala do novo nascimento. Diz aqui na minha tradução: desejai ardentemente como criança. Como criança, diz a minha tradução, recém-nascida, que agora nasceu em Cristo, que agora está recebendo uma nova natureza. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento. Olha que interessante isso. Crescimento para a salvação. Uau! Crescimento para a salvação. Eu preciso desenvolver essa natureza de Cristo dentro de mim. Eu preciso escolher fluir minha vida ciente dessa duas naturezas que está dentro de mim. Eu preciso viver. Nós não temos mais que alimentar o velho homem. Nós não temos mais, porque não há dívida com o velho homem. Quando eu nasci de novo e você nasceu de novo, toda dívida do velho homem foi encravada na cruz. Jesus pagou o preço por nós. Então não tenho que alimentar mais esse velho homem. Eu preciso viver a minha realidade. Amém? Romanos, capítulo 8. Não é comum eu ler tantos versículos, mas dessa vez eu estou lendo. Porque é interessante a gente poder esclarecer isso para nós. Romanos, capítulo 8, versículo 12. Romanos 8, versículo 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não há carne para viver segundo a carne. Amém. Então o que diz a palavra? Que nós não somos, diz aqui a minha tradução, pois nós não somos devedores na carne. Como que, se constrangido a viver segundo a carne? A natureza do velho homem que ainda habita dentro de nós, ela quer nos constranger a viver segundo ela.
Ela quer nos aprisionar nos seus desejos, nas suas vontades, nas suas escolhas, e algumas vezes até nos convencer que é certo, que é o melhor que devemos fazer. Mas diz a palavra que nós não somos mais devedores a ela, para ficar constrangido por ela. Constranger é você fazer uma coisa que às vezes você não queria fazer. É o que o Paulo diz lá em Romanos, mais ou menos. Você foi constrangido a fazer uma coisa que você não queria fazer. Você entra numa loja para comprar um sapato, sai com uma roupa e uma bolsa. Porque o vendedor, na sua habilidade de venda, ele constrangeu você, talvez de uma forma mais maliciosa, de uma forma que não deu para você perceber tanto, mas ele te levou. Sutil, de uma forma sutil. Mas diz a palavra aqui que nós não somos mais devedores da carne, para ser constrangido a viver segundo a carne. Não. Agora eu preciso viver segundo essa nova natureza de Cristo em mim. Pode ler, gente. Espera aí que o William vai levar o microfone para você, para todos ouvirem nessa tradução. Aqui é na linguagem da Viva. Portanto, irmãos, vocês não têm para com a velha natureza pecaminosa qualquer obrigação de fazer o que ela lhes pede. Olha que interessante. Vai lá no Cláudio. Bom, hoje é para isso, para a gente esclarecer. É para a gente clarear nossa mente. Não é para a gente andar nessa palavra, né? É uma palavra que está nos ensinando para a gente poder andar. Ter práticas diferentes, escolhas diferentes. Então, esse conflito que você tem lá na sua casa, lá no seu trabalho, quando você está sozinho, de frente de um computador, de frente de um celular, não é só você que tem. Todos têm esse conflito. Agora, a escolha é você que escolhe. Escolha fluir a vida. Amém? Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Olha que interessante. Cada desejo ilícito criado pela velha natureza, não somos escravos deles mais. Não somos. Você não é escravo dos desejos que trouxe de uma velha natureza. E tem uns que é difícil da gente ser livre deles. Mas a gente consegue ser livre. Nós trouxemos, talvez pelo ensinamento dos nossos pais, talvez por uma vida relaxada, que a gente tinha antes de conhecer o Senhor, minha vida era relaxada. Eu creio que a sua também deveria ser. Fazia o que queríamos, e ninguém tinha me mandado nada, e a gente voltava para casa numa boa. Se você bebesse a noite inteira, para você era melhor, né? Você está curtindo a vida. Mas cada desejo ilícito, que veio da velha natureza, nós não somos escravos deles mais. Não somos. Então nós precisamos ter essa consciência, porque nós precisamos viver essa realidade. Efésios, capítulo 4. Pode ler, Cláudio. Continuando aí a crer, porque ele deu, olha para o como que complexo que você está falando, na linguagem de Deus. Portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas, se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Amém.
Interessante que ele fala que nós temos a obrigação. Então temos duas naturezas dentro de um corpo. Uma eu tenho que fazer morrer, a outra eu tenho que desenvolver. Amém? Então, Efésios capítulo 4. Então, quando, irmão, nós nos tornamos participantes da nova natureza, da natureza divina, não ficamos livres da velha natureza. Deu para entender? Quando nós nos tornamos participantes da nova natureza, da natureza divina, nós não ficamos livres da velha natureza. Mas, pastor Antônio Carlos sabe mas não somos escravos delas mais. Não ficamos livres delas, mas não somos escravos delas mais, como constrangido a viver segundo a carne. Não, nós não somos escravos delas mais. Efésios capítulo 4. Então agora o que eu preciso? Agora eu preciso ter um ato contínuo, dia a dia, de fluir a nova natureza. Eu preciso ter uma atitude contínua no meu dia a dia de fluir a nova natureza. Por isso que começamos falando, escolha fluir a vida. Escolha fluir a vida. Tem toda a natureza dentro de cada um de nós. Mas escolha fluir a vida.